do dia. Vamos agora para a segunda parte da nossa entrevista, doutor Sandro. Para quem ligou o rádio agora, a gente está repercutindo, fazendo a retrospectiva do Judiciário em 2021. Nós vamos falar, claro, de casos aqui da nossa cidade, para quem está em Vitória, e estamos repercutindo alguns assuntos nacionais, como foi o caso da Boate Kiss. E aí o doutor Talvani, doutor Sandro Braz, falava da decisão do Fux com relação a esse caso da Boate Kiss e destacou um ponto importante que é a comoção popular. Às vezes, o senhor participou, agora fugiu da memória se foi de fato o senhor que participou do caso de Glória do Goitá. Foi lá em Glória do Goitá, onde o caso do policial que havia cometido o crime, né? Ali o júri já foi com muita pressão, porque já havia uma repercussão muito grande a respeito como é administrar situações como essa e tentar convencer o jurado de que não pode ser julgado dessa forma, com a emoção. Bassan, a questão da mídia e dos casos midiáticos são muito complicados, né? Eu até peço aqui ao amigo Talvani se ele recorda de um único caso que foi midiático, que ele foi a favor do réu. Eu acho que não teve nenhum durante esse ano que fosse a favor do réu. O caso midiático, muitas vezes, ele traz mácula para dentro do processo. Quando você fala do júri que houve em Glória do Goitá, né, que foi do policial Isaías, desde a quinta-feira à noite, a mídia começou a divulgar que teria esse júri. Houve uma comoção popular ali naquela região. Pessoas que foram para o fórum e todos esses pontos, ele traz uma mácula porque ele deixa de ser analisado o processo de forma real e passa a ter uma parte emocional. E quando a gente a gente está tratando do tribunal do júri, está tratando de uma questão, de uma determinada situação possível de homicídio que foi ali levado para o tribunal do povo, não pode ser a emoção que impera, entendeu, Bassan? Precisa ser a razão, precisa ser as provas dos autos. E muitas vezes, o que é que ocorre? A parte midiática, ela traz esse prejuízo de uma forma muito grande. Tivemos esse caso aqui em Vitória de Santo Antão, aliás, em Glória do Goitá, tivemos esse caso midiático, e foi essa situação. Tivemos mais 2 casos midiáticos lá em Fortaleza, que foi o caso Stephanie, que falamos aí no seu programa, e também tivemos os policiais de Quixadá. E a mídia estava em cima, e como assistente de acusação, conseguimos a condenação, e o outro, nós como defesa, o nosso cliente também foi condenado. Porque a mídia teve ali a sua participação, e mesmo nesse caso dos policiais de Quixadá, não teve nenhuma prova que fosse ali maléfica para o réu. A mídia tinha plantado uma determinada situação, existia uma cobrança da própria questão da segurança pública do Estado do Ceará, né? Existia uma cobrança da questão dos órgãos de segurança, porque estava envolvido uma questão de policiais no meio. E mesmo não tendo prova, infelizmente, geralmente, a influência da mídia, ela tem imperado em determinados casos, nesses casos aí, de uma forma realmente muito ferrenha e muitas vezes de uma forma injusta, onde não era para ser com a proporcionalidade que é analisada, era para ser muitas vezes a sentença e o veredito daquele réu. Portanto, a mídia, sim, tem um papel muito importante e ela faz tanto a questão da importância de, muitas vezes, trazer um fato que inocente a pessoa, como também ela tem um poder de trazer fatos que, às vezes, as pessoas analisam e acham que realmente são fatos que devem entrar para a condenação. Né? Portanto, a mídia tem esses 2 lados, Bassan. E é muito importante que a gente analise e a responsabilidade da própria mídia, você como é da mídia, me permita, e eu sei como é que você trabalha com a comunicação de responsabilidade, exato, mas infelizmente nem sempre se traz essa comunicação de responsabilidade e traz mácula, e às vezes o inocente, muitas vezes ele é condenado
só pela comoção social e pelo poder midiático dentro daquele caso. Não é isso, doutor Talvani? Exatamente. Hoje, excepcionalmente, a gente esticou a entrevista mais um pouquinho, porque, afinal de contas, estamos falando de uma retrospectiva. Doutor Sandro, quais os principais casos que o senhor defendeu este ano que na sua opinião, foram difíceis, todos são, né? Quando eu digo difícil, do ponto de vista de dar trabalho para mostrar ali que o cliente é inocente, ou quando não, que agiu por impulso, de uma forma que não era intencional. Mas a pergunta que eu faço, de fato, é: quais foram os principais juros que o senhor acompanhou este ano? E quando terminou assim, o senhor respirou e disse: valeu a pena. Bassano, esse ano, mesmo com todo o recesso do judiciário, eu tive a oportunidade de fazer 22 tribunal do júri. Né? Eu acho que é até uma das maiores quantidades de tribunal do júri aqui do Estado. Perdão pela dificuldade aqui na fala, mas vamos lá. Foi uma das maiores quantidades, né, doutor Talvani? Tribunal do júri, doutor Talvani também teve uma quantidade muito grande. E entre todos esses casos, eu destaco pelo menos 4 casos aí com um grau de dificuldade muito elevado. O primeiro foi no estado do Piauí, em Buriti dos Lopes, onde tivemos um êxito e a tese da defesa foi acolhida, né, ali com um grau de dificuldade muito grande. A vítima tinha sido o irmão da primeira-dama da cidade, e isso por si só trazia, numa cidade pequena, muitos dos jurados tinham vínculo com a prefeitura e trazia um medo na votação, mas a tese da defesa foi acolhida. Nessas cidades de menor porte, para você ter ideia, um promotor de justiça, às vezes, tem um respeito maior do que um delegado e que um juiz, passando. Né? E quando ele fala ali, geralmente é a lei. As pessoas entendem dessa forma. E foi um caso de dificuldade elevadíssima, um júri que passou 22 horas de tribuna, começou num dia de 9 horas da manhã, terminou no outro dia de 6 horas da manhã, né, com pequenos intervalos, um desgaste físico muito grande, mas a tese ela foi acolhida. Um outro também, trazendo aqui para a região, eu tenho uma questão de Glória do Goitado. O policial Isaías foi um júri também, um júri midiático, um júri de grande dificuldade, um júri que demorou também, em média, de quase 20 horas de plenário, né? Um júri onde a tese da defesa, parcialmente, ela foi acolhida, não foi acolhida total, mas foi acolhida. Foi uma pena relativamente, dentro do caso complexo, 12 anos, uma pena relativamente, entendeu? Aceitável, né? Dentro da punibilidade do senso de justiça. Um outro caso também que vale a pena falar é o caso aí como assistente de acusação que eu fui fazer com o doutor Talvani, que é o caso Stephanie, né, que foi um caso de repercussão nacional, onde o namorado, no dia 1º de janeiro de 2018, matou a namorada dele, né, a paulada, e abandonou numa lagoa lá em Fortaleza. Eu e o doutor Talvani participamos como assistente de acusação. Também a tese, né, nossa, como representante da defesa, também foi acolhida, foi um resultado também muito positivo. E o último júri que fechamos o ano, que foi esse júri muito polêmico, que foi o júri dos casos dos policiais de Quixadá, onde o nosso cliente caiu de paraquedas dentro desse processo. Nós estamos recorrendo agora da sentença. A delegada que fechou na época o inquérito, Bassam, policial, hoje ela está com uma prisão decretada por questão de tortura, por questão de favorecimento, ou seja, trouxe mácula para o inquérito policial, e foi assim que ela conseguiu algumas confissões, né? Mas era um caso midiático. A questão lá, a segurança pública do estado do Ceará estava em cima. No dia do júri tinha mídia de todos os lados na porta do fórum, né? Tinha telefonema para pessoas do secretário de segurança, ou seja, várias situações que a gente sabe que cobra-se ali numa situação e que os fatos, né, muitas vezes ele deixa de ser analisado, vai ser analisado muitas vezes pela própria mídia, só porque está trazendo aqueles fatos ali. São quatro júris que eu trago em destaque, né, diante das nossas atuações. Tivemos atuações em outros estados, né? Tivemos atuações aí em Sergipe, rodamos o Brasil, né?
e sempre trazendo e contando a história que eu sou filho de Brás do Bar, em Vitória e Santo Antão, que tem um bar com todo orgulho da minha terra. Isso. Quero agradecer quem está pela internet. Você pode mandar, inclusive, a sua pergunta aí no chat do YouTube ao vivo ou pelo nosso WhatsApp 98750-9351. Para a gente finalizar esse ciclo de conversa, eu passava o dia todinho aqui ouvindo vocês. Doutor Talvani, ainda pegando como exemplo o caso da Boate Kiss, em um dos dias de júri, que foi o mais longo daquele estado, houve uma discussão entre o juiz e o advogado de um dos réus, que, segundo o juiz, estava fazendo um apelo muito forte para a testemunha, e ele acabou sendo corrigido pelo juiz. O juiz interrompeu o diálogo que ele estava tendo com a pessoa que estava ali testemunhando, e houve um mal-estar. Quando isso acontece, o que é que passa na cabeça do advogado, por exemplo? Se o juiz lá é quem vai dar a sentença, ele está aqui fazendo a defesa, e aí de repente o juiz interrompe e diz, não, você está errado, e começa a querer criar ali um atrito. Como é que fica a cabeça? Já aconteceu isso com o senhor, doutor Talvani? Já aconteceu algumas vezes, e é importante a gente aqui frisar o seguinte: no processo de tribunal do júri, o juiz ele tem que ficar imparcial, isento de qualquer opinião. E numa situação daquela, quando o juiz ele começa a interromper, quando ele começa a trazer a sua reflexão pessoal, aquilo dali desequilibra o jogo. Digo isso, Bassan, porque as pessoas têm uma compreensão errada do que seja a figura do juiz e do que seja a figura do promotor. As pessoas veem o juiz como autoridade, como de fato é, e nós respeitamos isso. As pessoas veem o promotor como autoridade, e no processo do júri, o promotor ele é parte. E nós vemos, muitas vezes, eles utilizarem de argumentos de autoridade com a finalidade de desequilibrar o jogo. Vou citar um exemplo. Eu já vi um promotor pedindo a condenação de um cliente, dizendo assim, olha, não tem prova contra ele, mas confie em mim porque eu acredito que ele é culpado desse caso. Então, isso é estranho, isso é teratológico, na minha compreensão, isso fere as regras do jogo, e às vezes tem pessoas que aplaudem membros do Ministério Público, promotor de justiça, com todo o respeito que se impõe à figura do ministerial, mas até o dia em que você, ou qualquer que pensa de modo diferente, tenha um parente ou você mesmo sentado no banco dos réus, porque daí a pessoa vai conhecer a face negra da justiça. Daí a pessoa vai conhecer, de fato, o que é um promotor que se diz promotor de justiça e fiscal da lei atuando como parte contra você. Porque, meu amigo, pode estar o melhor cidadão do mundo no banco dos réus, mas lá é desenhado um quadro negro, como se fosse um bandido de alta periculosidade, como se a condenação fosse a medida mais justa, mesmo sem prova, porque no processo penal existe uma regra muito simples. Se tiver prova, condena. Se não tiver prova, absolve. Isso é uma regra basilar. No entanto, nós vemos que alguns promotores se apaixonam pelas demandas por questões até egoísticas, no sentido de, peguei um caso para mim e eu vou insistir na condenação porque eu tenho que dar uma satisfação para a sociedade. Isso é completamente errado. E eu vejo muitas pessoas ali até flertando com o Ministério Público, mas esse flerte é muito perigoso. Por quê? Porque o advogado, ele também é um advogado que fiscaliza a lei. Ele fiscaliza também o fiel cumprimento da lei. Então, a figura do advogado ela é muito importante nesse aspecto. Por quê? Porque nós efetivamente lutamos. Se a pessoa for condenada e realmente for culpada e condenada, ela merece a aplicação da lei, mas de forma justa. O que não se pode fazer é tripudiar das regras do jogo. O processo penal é um jogo de regras. Então, tem que se obedecer isso necessariamente. E quando você, por qualquer motivo, fere uma regra, sendo um juiz, sendo um promotor ou sendo um advogado, pode ter certeza que você está colocando em risco toda uma ordem jurídica posta, e isso é perigoso, porque isso faz aflorar, faz nascer as maiores injustiças que se tem vivenciado. E o caso da Boate Kiss, a conduta em vários momentos do magistrado, ela repercutiu muito negativamente para a defesa, porque a partir do momento que o juiz ele vai de encontro ao advogado, na cabeça das pessoas,
o advogado como sendo visto como advogado de bandido, como aquela figura preconceituada pela sociedade, pode ter certeza que o seu cliente ele sofre um grau muito negativo e a condenação é quase que certeira nos casos em que o juiz se arvora como protagonista de um processo que ele era para estar completamente isento. Essas são minhas ponderações e desde já agradecer ao doutor Sandro, ao Bassan. Doutor Sandro é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Sempre que vem ao estado do Ceará faz história e aqui nós estamos em porta aberta para recebê-lo sempre. Doutor Sandro fez uma peroração histórica aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, de modo que é um motivo de muita alegria e orgulho compartilhar com Vossa Excelência a tribuna do júri. Muito obrigado pela oportunidade e essa é a minha opinião no tocante à pergunta feita pelo Bassan. Muito obrigado. Doutor Torvani, muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para o senhor, viu? Valeu. Pronto. Doutor Sandro, quer fazer algum adendo com relação a essa pergunta? Ô Bassan, só uma pequena questão aí em relação que, assim, essa atitude do juiz gera várias nulidades, entendeu? E faz com que seja passível o tribunal do júri, lá da Boate Kiss, ele tenha um novo júri, é o que nós acreditamos como jurista. Né? E essa intervenção do juiz, essa imparcialidade, essa falta de imparcialidade, melhor dizendo, sim. Certo? Faz com que gere várias máculas e cesseamento de defesa também. Isso daí faz com que tenha um entendimento, provavelmente, para que possa ter um novo júri. Doutor Sandro também é presidente da comissão dos advogados criminalistas da OAB de Vitória, não é isso? Isso, do direito penal. Do direito penal. Presidente da Comissão de Direito Penal aqui em Vitória de Santo Antão. Pronto. Então, nós queremos agradecer a sua participação. Tinha bem mais perguntas aqui, mas já são 40 minutos aqui de entrevista, não vai ter como a gente ir mais à frente. E fica aqui o espaço para outro momento. Mas eu queria que o senhor finalizasse falando de 2022, é um ano que se aproxima aí, qual a sua expectativa? E deve ter mais trabalho do que em 2021, doutor? Tem sim, Bassan, viu? Muito otimista para 2022, né? Graças a Deus. 2021, dizer a você que para mim, graças a Deus, não foi um ano ruim, foi um ano de muito aprendizado e um ano também de muito trabalho, né? Mas 2022 promete que seja um ano de muitos tribunais de júri, de muitas palestras, de muitas viagens pelo Brasil afora, sempre representando aqui, né, a nossa terra, sempre sendo orgulhoso em dizer que é vitoriense e pernambucano. Portanto, é uma perspectiva de muitos congressos, né, as pessoas estão precisando, estão sedentas por essa aproximação pessoal, né, e como eu já lhe disse, já tem 5 eventos já marcados, no qual fui convidado, né, Juazeiro do Ceará, Piauí e outras, Fortaleza e outras regiões do Brasil, e é um ano de expectativa boa, né? A gente pretende aí, já tem um júri marcado em São Paulo, já tem um júri marcado no Piauí, né? E assim sucessivamente as portas vão se abrindo, o trabalho vão sendo reconhecido em todo o Brasil, graças a Deus, e sempre, né, com muito orgulho da nossa cidade, Bassan. Doutor Sandro Silva, o doutor Sandro Braz, do escritório Sandro Silva, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, viu? Muito obrigado, Bassan, viu? Um abraço a todos os advogados de toda a região e um 2022 aí com muita felicidade para todos nós, para você também. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco no canal do YouTube da Rede Pernambuco de Rádios, agora 2h05.